Então, nós executamos o modelo, então apareceu essa mensagem de falha de chegada, ocorreram falhas de chegada de entidade por causa de capacidade insuficiente. Então, clicando em sim, ele vai gerar o relatório de saída. Então, antes de entender essa questão das falhas, vamos fazer uma análise geral desse relatório. Então, o que ele mostra aqui? Que o tempo de simulação foi de aproximadamente 10 horas, locais 2 máquinas, cada uma delas capacidade de uma peça. Quantas peças deveriam entrar em cada máquina? O tamanho do lote era 100, isso deveria ocorrer durante 10 vezes. Então, cada vez que o fornecedor entregava um lote de 100 peças, isso passava por cada máquina 10 vezes. Então, deveria entrar 1000 peças em cada máquina, se não tivesse problemas de falhas de chegada. Só que, como que o ProModel interpreta isso, né? Chegou um lote de 100 peças, ele vai para onde? Ele vai para a máquina 1. Só que a máquina 1 só processa uma peça por vez, ela não pode processar 2 ou 100. Então, o que acontece com as 99 restantes que chegaram no mesmo instante? Elas simplesmente são perdidas. Como não existe um estoque de entrada ou uma fila de entrada, ele não consegue armazenar essas peças, então ele soma isso, considera isso como perda, falha de chegada. Então, a única forma de eliminar esse problema é criar um estoque de entrada ou uma fila de entrada. Caso contrário, se essa peça fizer só uma peça por vez, se chegar uma outra peça e ela estiver ocupada, ele considera como perda. Então, eu vou mostrar depois como que a gente resolve esse problema criando essa fila ou estoque de entrada. Vamos só finalizar aqui para entender o relatório de saída. Estoque máximo e porcentagem de utilização de cada uma das máquinas. Como só entrou uma peça por vez, durante 10 ocorrências, a utilização delas foi muito baixa. Então, aqui, os tempos, né, só que tudo em porcentagem de operação, 100% menos operação dá a ociosidade. Por enquanto aqui é 0, mas para frente eu vou explicar aqui que é essa espera e o bloqueio. Então, cada vez que chegava um lote de 100 peças, só uma peça era processada, as outras 99 eram perdidas. Isso se repetiu durante 10 vezes, portanto, foram perdidas 990 peças. Máquina 1, porque é o primeiro local que ela chega. E, consequentemente, só foram produzidas 10 peças desse produto. Deveriam ser 1000, caso não tivesse falha. Aqui ele dá o tempo médio de operação, tempo no sistema. O tempo de operação é o mesmo, né, porque é só esse processo. E aqui é a mesma coisa em porcentagem. Então, voltando ao layout, construir locais. Vamos agora criar a fila de entrada, poderia também ser um estoque, para eliminar esse problema de falhas. Então, como que a gente cria essa fila de entrada? É nos locais, então construir locais. Reparem que tem aqui uma opção que chama esteira. Então, é exatamente aqui que nós vamos clicar. Clica com o botão esquerdo do mouse, solta. Agora eu vou no layout, clico com o esquerdo novamente, solta, arrasto essa esteira, essa fila, e para finalizar, com o botão direito. Então, eu vou chamar esse local de fila de entrada. Se eu não der um duplo clique, não definir como fila, ele pode continuar dando o mesmo problema de falha de chegada. Por quê? A esteira, ele considera que essa capacidade da esteira é limitada, é finita. Então, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui e coloco fila. A partir do momento que eu seleciono a opção fila, ele considera que a capacidade de uma fila é ilimitada. Então, se em algum momento tiverem 1000 peças nessa fila, ele vai armazenar, já que essa capacidade é limitada. Se tivesse esteira, não aconteceria a mesma coisa, porque a esteira tem capacidade limitada, então eu posso continuar com o problema de falha de chegada. Então, sempre que a gente criar uma fila, a gente vem aqui, dá um duplo clique e seleciona a opção fila, OK. Só que agora eu preciso mudar o processo e a chegada. Por quê?
Esse produto não chega mais na máquina 1 e sim na fila de entrada. Então, ao invés de mudar aqui, é mais fácil criar uma linha em cima. Então, eu venho aqui, editar, inserir. Então, esse produto vai chegar na fila de entrada. Não vou definir nenhum processo, nenhuma operação. Da fila de entrada, esse produto vai para a máquina 1. Consequentemente, o resto não muda. Só que eu preciso mudar também a chegada. Agora ele não vai chegar mais na máquina 1 e sim na fila de entrada. Então agora eu vou salvar e executar novamente. Então reparem que o tempo de simulação agora foi muito maior, já que agora ele processou as 1000 peças e não 10. E não mais aparece aquele resultado de falhas de chegada. Então eu venho aqui em sim e consigo visualizar o relatório de saída. Então, agora o tempo total de simulação não é mais 10 horas, e sim 84. Então, reparem que, olha a capacidade aqui, por isso que eu falei que tem que selecionar como fila e não como estoque, que ele considera essa capacidade praticamente infinita. Então, ele mostra aqui o estoque médio nos dois locais, estoque máximo, porcentagem de utilização, tanto na máquina 1 quanto na máquina 2. Então, se a gente for verificar aqui, a máquina 1 está quase no limite da sua capacidade, a máquina 2, 60%. Aqui a gente tem as porcentagens de operação, espera e bloqueio. Ociosidade, 100% menos a operação. Então, o objetivo era analisar principalmente essa questão de falhas de chegada. Então, agora não deu mais aquele erro de entrada e automaticamente reparem que aparece aqui falha 0. Exatamente porque nós criamos uma fila de entrada. Tá? Então, sempre que eu tiver uma máquina que vai processar só uma peça por vez, enfim, mas isso vale para qualquer modelo, né? O interessante é sempre criar essa fila ou esse estoque para que nunca aconteça esse problema de falha de chegada. Tá? Então, nos próximos modelos, nós sempre vamos criar a fila de entrada ou estoque de entrada. Entidade. Agora sim, agora a gente pode ver aqui que não são mais 10 peças e sim 1000. Então, ele está conseguindo processar todas as peças que entraram no sistema. Portanto, o tempo médio de cada peça no sistema aumentou aqui substancialmente. Tempo médio de operação, isso não muda. Acaba aumentando um pouco porque agora tem 1000 peças, né? E não só 10. Tempo de espera. Aqui tudo em porcentagem. Tá? Então, o objetivo maior aqui foi verificar a importância de se criar um estoque de entrada para que não aconteçam falhas de chegada.